Se eu já falei de programas e séries que a exibição foi cancelada após o primeiro episódio, eu teria que também fazer o reverso. Programas e séries com exibição cancelada antes do primeiro episódio ser exibido. No vídeo de hoje, venho aqui com uma coletânea bem interessante para vocês, falando de casos obscuros, muitos, aliás, que a gente nem sabia da existência, mas agora você vai ficar sabendo. Uma sitcom americana antiga de 64 chamada Bill e Martha. A série é estrelada por William Bendix e Martha Rayer e ela estava programada para ter a sua estreia na CBS, mas no final não teve estreia nenhuma por conta da saúde do William. E olha só que situação doida. O William alegou que a decisão de não continuar com a série prejudicou a sua carreira, porque ele se sentia com uma ótima saúde. Ele até moveu um processo exigindo mais de 2 milhões de dólares porque ele não acreditava que a sua saúde estava frágil. O caso foi resolvido fora dos tribunais, mas, veja bem, algum tempo depois de tudo isso, no dia 14 de dezembro do mesmo ano, o William faleceu por complicações de câncer de estômago e pneumonia. A vida em seus momentos mais duros. Achei esse caso aqui bem triste. A gente não sabe exatamente se ele estava se sentindo bem ou se ele estava em um estágio de negação, e assim a sua série foi cancelada antes da exibição do primeiro episódio. Dropped é um programa francês, aqueles realities de sobrevivência, que estava programado para ter uma estreia no canal TF1 em 2015. Ela foi baseada em um outro programa de televisão sueco chamado A Maior Aventura, e nesse programa eles pegavam celebridades, colocavam em um ambiente difícil de lidar, sabe? Deixavam elas lá para tentar sobreviver à situação. Eles vendavam os olhos dos participantes e eles teriam que usar as suas habilidades de sobrevivência para encontrar o caminho de volta, onde eles estivessem em contato com outras pessoas, cidades, vilarejos. Os participantes eram divididos em 2 equipes e eles tinham 72 horas para chegar em um local onde eles poderiam, por exemplo, usar o celular, essas coisas. Começaram as filmagens em fevereiro de 2015, mas um mês após, eles tiveram que interromper todas elas por conta de um acidente de helicóptero que tirou a vida de 10 pessoas, entre elas 3 dos participantes e 5 membros da equipe de produção. Ils volaient en formation, non pas l'un derrière l'autre, mais l'un sous l'autre, ce qui est anormal, et il y en a un qui passe sous l'autre, le double. En quelque sorte, si vous êtes sur une autoroute, E no elenco nós tínhamos 7 atletas franceses. E infelizmente tudo parou por conta de um acidente. Por volta das 5 da tarde, no dia 9 de março de 2015, pouco depois de decolar para a cidade de Villa Castelli, 2 helicópteros que transportavam os competidores e membros da equipe sofreram uma colisão no ar e na queda, infelizmente, todos perderam suas vidas. E entre os competidores nós tínhamos a velejadora Florence Artaud, a nadadora Camille Muffat e o boxeador Alexis Vastine. O programa, que tinha previsão de estreia, não foi mais exibido, lógico, e também foi explicado que as filmagens do programa não veriam a luz do dia após o incidente. Não só isso, o site da produtora que estava envolvida nele o removeu de sua lista de produções. Parece aqui que temos uma mídia que ficará arquivada. Pelo menos por um bom tempo ficará arquivada. E eu acho que, em respeito às famílias e às vítimas, se essa é a melhor decisão, então que fica arquivado. Quem já conhece o meu canal talvez já conheça esse caso, mas eu resolvi falar a respeito dele aqui porque eu acho também um caso muito bizarro que envolve a Globo. E, pra falar a verdade, eu nunca vi a Globo falar a respeito dessa série depois. As Tias do Mauro seria uma série veiculada na Globo no dia 17 de março de 1997. Baseado na peça As Tias de Mauro Razzi, o seriado nunca foi ao ar e retratava o cotidiano de um escritor carioca que hospeda 4 tias recém-chegadas de Bauru. Dizem que a série teria o formato do Sai de Baixo e que seria uma comédia de situação dividida em episódios. Exageradas, super protetoras, loucas de pedra, elas estão chegando.
As Tias do Mauro seria inspirada também em programas de sucesso na TV brasileira dos anos 60 e 70, como A Família Trapo e a primeira versão de A Grande Família. E olha só o que aconteceu, teve comercial, teve chamada dessa nova série na Globo, tinha data de estreia, chegou no dia e nada aconteceu. Nada de As Tias do Mauro na Globo. Isso porque a emissora decidiu cancelar o programa definitivamente. Nós não sabemos exatamente qual o motivo que levou a isso acontecer, porque existem algumas histórias que circulam na internet e uma delas é que o script do Mauro foi reprovado pelo Boni e ninguém sabe exatamente o que aconteceu com essa série. Deve estar arquivada com a Globo, eu acho. E mesmo hoje em dia tendo o Globoplay, mesmo que algumas séries também tiveram lançamento em DVD, nós não temos nada relacionado às Tias do Mauro. Alguém aqui já ouviu falar a respeito de uma série chamada Amazon High de 1997? Nesta série, teríamos Selma Blair estrelando como uma estudante órfã do ensino médio nos anos 90 que, por um acidente, viaja no tempo lá para as eras das Amazonas. E a ideia dessa série veio por conta de que já tinham uma série do Hércules, vocês lembram que passava na Record? Daqui a pouco, Hércules. Tinha a Xena, e aí pensaram assim, vamos pegar esse universo mitológico e criar uma série focada nas Amazonas? Foi daí que surgiu essa ideia. Porém, essa ideia só teve um episódio piloto e, de fato, nunca virou uma série. E o que eles fizeram? Eles pegaram esse piloto, pegaram partes dele e editaram para se transformar em um episódio da Xena que se chama Lifeblood. Sabiam dessa? Agora vamos falar do reality show Princesa Americana de 2003. Esse foi um reality produzido pela NBC em 2003, onde nós tínhamos 20 mulheres americanas, consideradas comuns, sem graça e com maus modos. Logo, elas eram levadas para Londres, onde aprendiam a ser mais sofisticadas, aprendiam a ter aquele jeito britânico, aquela coisa, né? Oh, é hora do chá da tarde. Aí pega o chá da tarde, coloca os cubinhos de açúcar e assim elas seriam coroadas princesas americanas, ganhando muitos prêmios. E eles tinham até ideia de exibir e tudo mais. Seria substituído por um outro programa na grade entre 2003 e 2004, mas nunca chegou a ser exibido. Pelo menos não naquele momento. O que aconteceu foi que 2 anos depois eles transmitiram esse episódio pelo canal WeTV. Por incrível que pareça, fez sucesso e foi renovada para uma segunda temporada, sendo encerrada em 2007. Gente, vocês sabiam que o Aquaman teria uma série em 2006? The ways of the world, how to lead a good life and become a good man. But then I was taken from him. O ponto aqui é que só ficou no piloto. O Aquaman é uma série de televisão desenvolvida pelos mesmos criadores do Smallville. Vocês se lembram do Somebody Saves Me? Então é essa mesmo. Aqui no caso nós teremos o Justin Hartley como o Arthur Curry, que vive em uma comunidade litorânea em Florida Keys e descobre os seus poderes e o seu destino como monarca e protetor do reino subaquático de Atlântida. E estava até com previsão de estreia, falaram que teria estreia em outubro de 2006. Mas o que nos é explicado é que depois de uma fusão da Warner Bros. Com a UPN, que deu resultado a CW Network, ou a CW Network, eles tiveram a ideia de não comprar essa série, então ficou por isso mesmo. Antes da primeira exibição, cancelaram, mas esse episódio piloto foi disponibilizado pelo iTunes lá nos Estados Unidos em julho de 2006.
até um pouquinho mais cedo, e olha só, ele se tornou naquele momento a série mais baixada da plataforma. E dando um pouquinho de contexto para vocês desse piloto, aqui nós temos o Arthur e a sua mãe, Atlana, que estavam sobrevoando o Triângulo das Bermudas. Aqui tem coragem. E claro, tem toda aquela coisa, né, bem climão de super-herói, porque conforme eles se aproximam do Triângulo das Bermudas, o colar da mãe dele começa a brilhar, e aí tem uma onda de luz, de energia, que rompe o oceano, causa ciclone, derruba o avião, a mãe dele é sequestrada por uma sereia, só que antes ela consegue entregar o colar pro Arthur e chamá-lo de Orin. 10 anos depois, ele é acusado de liberar golfinhos de um parque marinho, e o seu pai, para livrar ele da cadeia, dá uma palestra de responsabilidade para ele, mas ele até explica para a amiga que sentiu como se os golfinhos estivessem conversando com ele, né? Uma parada meio Eliana e o Segredo dos Golfinhos. Temos um homem misterioso que é resgatado no Triângulo das Bermudas, temos a Tenente Torres que investiga a região e ela é salva pelo Arthur, temos a agente federal investigando o reaparecimento de pessoas que voltam anos depois sem envelhecer. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que por conta das intervenções cirúrgicas, nem iam fazer uma investigação. E no meio de tudo isso, ele descobre que é o príncipe de Atlântida, porque ele é atacado pela mesma sereia que sequestrou a mãe. Tudo isso que acontece em um único capítulo. Mas e aí, vocês acham que daria certo? Ou, foi bom que só ficaram no Smallville? Comentem aqui a opinião de vocês. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Conhecem mais algum caso inusitado envolvendo um programa que teria estreia e no final nem o primeiro episódio foi exibido? Comentem aqui, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!